Vitória, tá na hora de começar a pontuar com mais força na Série A, né? Até agora foi 1 ponto conquistado em 9. 3 jogos, 2 derrotas de forma merecida e um empate no Bavi, que é um jogo à parte. No jogo contra o Palmeiras, o time não conseguiu jogar bem, mas o que você até pondera, que é o Palmeiras de Abel Ferreira, que é um técnico muito estrategista, o Palmeiras tem um elenco muito melhor do que o Vitória, você pondera muito. Mas quando foi para um jogo mais equilibrado contra o Cruzeiro, apesar de ser no Mineirão, o Cruzeiro é um time inferior ao Palmeiras, o Cruzeiro é um time inferior ao Bahia em relação à capacidade de grupo, em relação à bola jogada mesmo. O Cruzeiro é inferior a um Grêmio, a um Inter, a um Fluminense, a um Atlético Mineiro. O Cruzeiro é um time de meio de tabela para baixo. Óbvio que pela bola que está jogando e tal, é melhor do que o Vitória, sim. Mas é um time limitado de Série A, de meio de tabela para baixo. E se você tem um confronto mais equilibrado, você tem que mostrar mais força. Não necessariamente no resultado. Tem que ganhar do Cruzeiro no Mineirão. Não, mas você tem que jogar bola com uma consistência interessante. Tipo, conseguir marcar e conseguir chegar nos contragolpes ali para ameaçar o goleiro do Cruzeiro, Anderson, na ocasião. E o Vitória não joga absolutamente nada. Em 90% do tempo, o Vitória não fez nada na maioria do jogo. Time muito retrancado, que não conseguiu marcar muito bem e contra-atacar, meu Deus do céu. Era uma ou outra vez a cada 15, 20 minutos que o Vitória tentava contra-atacar e que não fazia absolutamente nada. E os valores individuais do meio para frente estão devendo muito. Mateuzinho, Matheus Gonçalves, Osvaldo, Alejandro. E eu acho que Léo Condé tem que mexer um pouquinho mais na cara desse time do meio para frente. Tem que testar mais o Luiz Adriano, testar mais Jean Mota, testar mais o Janderson. Vai significar que vai dar resultado isso? Não necessariamente, mas testaram algo novo, que foram contratadas peças agora recentemente, né, no finalzinho da janela, para ser testado mais na Série A, para levar um pouquinho mais o patamar do time. Então acho que o próprio Léo Condé precisa se movimentar mais para mexer na cara do time titular, que até que ele mexeu um pouquinho mais no último jogo, né, contra o Botafogo na Copa do Brasil. Acho que ele vai mexer mais um pouquinho no jogo de hoje também, contra o São Paulo. E assim, meus amigos, tá na hora de começar a pontuar. Por quê? Com mais força, né? E mostrar a força do Barradão. Porque dos 6 pontos que o Vitória disputou no Barradão até o momento, o Vitória fez 1 ponto. Empatou no Bavi e perdeu contra o Palmeiras. E aí é o seguinte, tá bem claro e óbvio, né, que o Vitória nesse momento está na zona de rebaixamento. Só tem 1 ponto conquistado, 18º colocado, beleza que tem um jogo a menos aí em relação à galera. Se vencer hoje, já pode chegar a 4 pontos, sai do Z4, possivelmente, ultrapassa pelo menos ali o Vasco na tabela de classificação, e ultrapassa, inclusive, poderia ultrapassar o São Paulo, né? Só que não ultrapassaria por causa do saldo de gols. O saldo do Vitória é muito ruim, de -3 aqui, principalmente pela derrota que sofreu recentemente no Mineirão contra o Cruzeiro. E foi uma derrota do 3-1 que os 4 gols marcados foram do Cruzeiro. Até o próprio gol do Vitória foi um gol contra do Cruzeiro do Lucas Silva, que ele cabeceia a bola no ângulo. Então, assim, o Vitória precisa melhorar bastante aí em relação ao resultado também. Em relação ao histórico, mesmo no Barradão, quem leva vantagem nos confrontos é o São Paulo. São 22 jogos no Barradão, no histórico entre São Paulo e Vitória, ou 12 vitórias do São Paulo, 2 empates e 8 vitórias do Vitória. Então, mesmo no Barradão, o São Paulo ele leva vantagem, né? Os últimos jogos que aconteceu entre Vitória e São Paulo no Barradão foi em 2018. Vitória de São Paulo de 1-0. Em 2017, vitória de São Paulo de 2-1. Então, o histórico pesa favorável aí ao São Paulo e tem o melhor time em relação ao Vitória também. Então, eu acho que hoje a gente vai ter uma amostra maior de até que ponto esse time do Vitória pode chegar. O Vitória que depois de São Paulo pega o Vasco em São Januário e depois volta para o Barradão pegando o Atlético Goianiense. Nesse recorte dos próximos 3 jogos, a gente já vai ter uma cara muito grande, ó. É até aqui que o Vitória vai poder chegar no campeonato. Lógico, até bater a janela de julho, né? Porque bate a janela de julho, você tem um outro campeonato a partir daí. Você pode trazer peças de qualidade, melhorar o patamar do time e o time melhorar bastante. Em tese é isso. Pode piorar também, se as contratações não forem bem executadas. Enfim, então acho que o Vitória tem que mostrar mais força na Série A partir de hoje. Mas é o São Paulo, mas o elenco de São Paulo, mas tem que ganhar de alguém, gente. Vocês acham que vai ganhar de quem assim na Série A? É difícil, Palmeiras não vai, Grêmio não vai, vai empatar ali uma coisa ou outra, mas o grosso da pontuação é tentar buscar no Barradão. E hoje é mais um jogo aí que o Vitória pode fazer os 3 pontos. Então é muito aguardar. Sobre a questão da provável escalação, né, do Vitória e do São Paulo para o jogo. Lucas Arcanjo, Bruno Vini, Wagner Leonardo, Zeca, William Lepo, PK.
Essa foi a base do time que jogou recentemente contra o Botafogo, né? Não sei se ele vai assim não, cara. Eu acho que não, inclusive. Mas aguardar, pode ser que sim. Ele vai espelhar ali um pouquinho da escala da formação de São Paulo, né? Pode ser que ele faça isso. William Oliveira, Dudu, Jean Mota, Mateuzinho e Alejandro. Eu acredito que Luiz Adriano já ganha essa titularidade aí. Mateuzinho não vem bem, mas acho que pode continuar a titularidade também. Jean Mota, Dudu, acho que é mais ou menos isso aí. Não acredito piamente nessa escalação total, até porque é uma provável escalação de GE, mas aguardar. São Paulo vai com Rafael Arboleda, Alan Franco Ferrarese, Alisson, Bobadilha, Igor Vinícius, Michel Araújo, Luciano Caleri e André Silva. É o famoso também meio que o 3-5-2 que o São Paulo vai para jogo, né? Bom, é meio que uma escalação espelhada uma com a outra, né? Vamos aguardar o jogo, vou acompanhar o jogo, 4 horas da tarde, vai ser transmitido na TV Globo, no Sport TV e no Premiere também. Quando terminar o jogo, a gente tá aqui no pós-jogo em live para fazer a resenha do jogo do Vitória também, ou em live ou em vídeo, tá? Bahia, vamos passar agora para o Bahia. O Bahia que joga hoje contra a equipe do Botafogo, fora de casa. E assim, é um momento do Bahia que você olha um pouquinho mais para cima da tabela, né? Você não olha muito para o Z4, você olha para o G4. O Bahia hoje tem 7 pontos, 4 jogos disputados. Se vence, vai a 10. O Flamengo empatou com o Bragantino. Se o Bahia vence, e o Atlético Mineiro empatou contra o Fluminense, né? Se o Bahia vence do Botafogo, o Bahia ultrapassa todo mundo. Lógico que tem o Atlético Paranaense que vai jogar ali também. Mas se o Bahia vence vai a 10, ele pode ser o líder da Série A. E você fala hoje do poder vencer, não de forma muito distante, você olha de forma bem mais próxima. Pô, é possível o Bahia vencer do Botafogo, sim. O Botafogo ele tem alguns desfalques, né? Tietê, que está se recuperando ali na questão hospitalar, né? Tiquinho Soares, que está desfalcado por lesão. O Marçal também, que é o lateral titular do Botafogo, até onde eu sei, também está lesionado. E o Botafogo vai com alguns desfalques. E você olha para o momento do Bahia, que vem de jogos muito convincentes contra a Fluminense, que é um time de Libertadores. Venceu e convenceu. O Grêmio, que é outro time de Libertadores, venceu e convenceu. Pegou o Criciúma na Copa do Brasil, venceu e convenceu e merecia vencer demais. É um Bahia num momento bem melhor. E é um Bahia que se vence hoje do Botafogo, você fica com a sensação ainda mais que esse Bahia pode fazer muito mais nessa Série A. Então, aguardar também o jogo, né? O Bahia vai com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Canu, Santiago Arejuba, Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo, meio que num falso 4-2-2-2, que não é exatamente isso, tá? É um falso 4-2-2-2 e um falso 4-2-3-1 ao mesmo tempo com o Everaldo de ponta. É bizarro, mas é. Eu discordo um pouquinho de Everaldo de ponta, como ele vem jogando nos últimos jogos. Muito aberto pela direita, discordo disso, tá? Mas, ok. Se for para colocar o cara de ponta, coloca o Ademir aí mesmo, pô. E deixa Everaldo no banco, já que ele não gosta muito de Everaldo de centroavante, enfim. E aí deixa já Tassiano como falso 9. Se for para fazer isso é melhor. Ou então tu coloca Biel de titular na ponta esquerda e Tassiano de centroavante e Everton Ribeiro de ponta direita. É isso, enfim. Mas aguardar como é que vai ser o desenrolar do jogo também. Jogo às 6h30, transmissão aí no Premiere, a gente traz aqui a análise pós-jogo assim que terminar a partida. Mas é uma sensação de um Bahia bem melhor do que estava a temporada passada, até pela bola jogada também, pelo elenco, é uma sensação de um Bahia mais equilibrado e é imprevisível, cara, esse jogo de Bahia e Botafogo. Até pelo que a gente viu de Botafogo e Bahia, Botafogo e Vitória também na Copa do Brasil, né? O Botafogo sofreu para ganhar do Vitória. Se fosse um 0-0, não seria nenhuma loucura também, não. Apesar de que era um Botafogo com alguns jogadores sendo poupados e outros desfalcados, né? Não era um Botafogo titular, era um mistão do Botafogo. Bom, dito isso, o Botafogo vai com John no gol, ex-Santos, ex-Inter, Bastos, Lucas Alter, Damian Soares, Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Jefinho, Luiz Henrique, Júnior Santos e Eduardo. É uma cara um pouco mais de Botafogo titular, né? Tietchan, em tese, é titular desse time, que é desfalque para o jogo de hoje. Em tese, Tiquinho Soares também. Mesmo assim, é um Botafogo mais com cara de titular do que foi o Botafogo no meio de semana contra o Vitória na Copa do Brasil, tá? Jogo difícil, jogo pegado, vamos aguardar, acho que vai ser um bom jogo, tá? Acho que vai ser um bom jogo para a gente assistir como entretenimento mesmo, como espetáculo de futebol. Bom, pegando o ponto de vista do número de jogos, né, dos confrontos, na verdade, entre Bahia e Botafogo, só para finalizar aqui rapidamente. O Botafogo enfrentou o Bahia 25 vezes no Engenhão, no Newton Santos, né? Foram 10 vitórias do Botafogo, 9 empates, 6 vitórias do Bahia. É até uma história interessante do Bahia lá no Newton Santos. Se a gente parar para pensar, você ter 6 vitórias lá, 9 empates, tipo, a maioria dos jogos, dos 25 jogos, em 15 tu não perdeu fora de casa, então eu acho interessante isso. Bom,
E aí, no último jogo que aconteceu lá, foi em 2023, no ano passado, deu 3-0 para o Botafogo. No penúltimo, o Bahia venceu por 2-1. Fica muito um vitória-derrota, vitória-derrota, vitória-derrota nos últimos confrontos, mas o Botafogo levando a melhor aí no recorte geral. Bom, régua passada em Bahia e Botafogo, vamos passar rapidamente aqui para o confronto que aconteceu já, né? Que foi ontem. Fortaleza e Corinthians. Eu assisti o jogo, mas eu estava tão cansado que eu já vinha de 2, 3 jogos em sequência. O cara fica até cansado para fazer uma grande análise da partida, tá? Mas o Fortaleza empata mais uma, continua invicto no campeonato, 6 pontos conquistados em 4 jogos. Não acho que é uma boa campanha. Lógico que está longe de ser uma campanha ruim, você não perdeu de ninguém até agora no campeonato. Se você parar para pensar, o Fortaleza ele empatou ontem contra o Corinthians na Neoquímica Arena e que merecia perder o jogo. O Fortaleza deu muita sorte ontem. O Fortaleza não conseguiu fazer um bom jogo. O goleiro João Ricardo foi o melhor em campo disparado da partida inteira. Só ele fez 8 defesas, umas 3 defesaças. Teve bola na trave, bola raspando na trave. Assim, só deu Corinthians na esmagadora a maior parte do tempo. Mas o Fortaleza não tem, aspas, nada a ver com isso. No final das contas, conseguiu um empate ali no recorte geral, tá? E aí é o seguinte, meus amigos, só para trazer aqui para vocês, a campanha do Fortaleza até o momento na Série A, que poupou alguns jogadores, né, e tal, em alguns jogos aí durante a Série A. O Fortaleza ele empata com o Bragantino aqui no Castelão, poderia vencer, empata contra o Corinthians aqui fora de casa, não é um resultado ruim, empata contra o Cruzeiro aqui no Castelão também, mais um empate contra o Cruzeiro, e que o Cruzeiro merecia vencer esse jogo, inclusive, mesmo tendo jogador expulso ali, o Fortaleza merecia até perder esse jogo, e ganha do São Paulo lá no Morumbi. Naquele modo loucura, naquele modo João Ricardo tendo que fazer defesaças e milagres. Se não fosse João Ricardo no primeiro tempo, o São Paulo venceria o jogo. Mesmo que no segundo tempo o Fortaleza melhora muito com as entradas de Moisés lá na reta final, da metade ali, na verdade, para o final do segundo tempo. Machuca também jogou muito bem aquela partida, né? Mesmo assim, mesmo pegando o ponto de vista do segundo tempo que o Fortaleza foi melhor, se não fosse João Ricardo, Fortaleza perderia o jogo. Se não fosse João Ricardo contra o Cruzeiro, Fortaleza perderia o jogo. Contra o Bragantino, Fortaleza ele merecia até vencer mesmo a partida. E se não fosse João Ricardo ontem, Fortaleza perderia o jogo. É um campeonato até o momento ok do Fortaleza, pelo patamar do Fortaleza nas últimas temporadas, mas em relação ao desempenho é fraco. Em relação ao desempenho, tá? Em relação ao resultado, é ok. Não é muito bom, não é muito ruim. Pode perder uma posição aqui para o Criciúma, que tem um jogo a menos, mas o próprio Fortaleza tem um jogo a menos em relação ao Corinthians, mas que já está na frente do Corinthians, né? O Fortaleza que tem um jogo a menos do que o Flamengo. Se vence, por exemplo, vai a 9 e passa o próprio Flamengo. O próprio Fortaleza tem um jogo a menos do que o Bragantino, do que o Atlético Mineiro. Então, é um campeonato ok até agora do Fortaleza em relação ao resultadismo. Em relação ao desempenho, está devendo, tá? Mas é óbvio que com o decorrer da temporada o Fortaleza está evoluindo já gradativamente e não vai brigar para não cair, não. O Fortaleza acho que vai ter um campeonato ali, meio de tabela, né? Muito ali a cara do Fortaleza, porque está disputando Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. Então, é um Fortaleza que vai flutuar muito ali nesse meio de tabela da Série A. Um momento vai subir, outro momento vai cair um pouquinho, mas vai ficar mais do meio para cima do que do meio para baixo. Muito ali, 10ª colocação, a cara do Fortaleza nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos para a estatística do jogo, né? Eu acho que a estatística ela não mente do que foi o jogo. Se você parar para pensar, ó, foram 18-12 finalizações para o Corinthians, mas 9-12 finalizações da Barra. Eu só me lembro de uma finalização na Barra do Fortaleza no jogo, que foi no chute de Hércules. Ele no segundo tempo, inclusive, né? Ele recebe um contra-golpe ali, recebe um passe e finaliza a bola na Barra. O Carlos Miguel faz até uma boa defesa na ocasião. No primeiro tempo, o Fortaleza não finalizou uma bola na Barra. Não conseguia conectar quase que nenhum contra-ataque. No único contra-ataque perigoso que conseguiu conectar, estava impedido o Breno Lopes. Mas o Bandeirinha não assinalou o impedimento. Se vai para o VAR, eu acho que o Breno Lopes estava impedido. E Breno Lopes, o Bagre Lopes, perde um gol. Cara a cara com o Carlos Miguel. E aí que tá aqui, né? O vareio de bola, 9-13 finalizações, 4-0 finalizações na Barra, 67-73% de posse de bola. Fortaleza não fez um bom jogo, cara. Simplesmente, quase que em momento nenhum conseguia contra-atacar. A equipe do Corinthians tem até aqui o gráfico, ó, a questão de volume de jogo. O Corinthians estava muito mais
pressão no campo de ataque, criando muito mais chance, com muito mais posse de bola, mas o Fortaleza acabou nem perdendo o jogo, né? Por quê? João Ricardo, olha a nota de João Ricardo no SofaScore, 9.5. Fez um excelente jogo ontem, que garantiu um pontinho ali para o Fortaleza. João Ricardo vem sendo muito importante aí para o Fortaleza nos últimos jogos, na Série A, sem dúvidas. No segundo tempo entra Luceiro, entra Moisés, Marinho, Zé Wellison e Manuel Machuca. O Fortaleza até melhora um pouco no segundo tempo, não é à toa que finaliza bolas na barra no segundo tempo, equilibra um pouquinho mais no número de finalizações, consegue contragolpear um pouco melhor, mas e consegue conter um pouco mais o ímpeto do Corinthians. Mas mesmo assim, não mereceu vencer, merecia até mesmo perder pelo que foi o jogo, pelo que foi a partida. Destaque mesmo para João Ricardo por ter a nota 9.5. Acho que Tinga conseguiu conter um pouco mais o ímpeto de Wesley, que é um bom jogador do Corinthians, velocista, driblador, que tem um bom mano a mano. E é isso, cara. Acho que fica muito como esses destaques aqui na partida. A Cássio não fez um bom jogo, Breno Lopes também não fez um bom jogo, Pikachu não fez um bom jogo. Quem entra no segundo tempo também não entra muito bem, Moisés entra, Marinho entra, Luceiro entra, mas não muda muita coisa o patamar do Fortaleza no jogo que merecia vencer, não. Então, acho que fica mais no ponto do, conquistou um ponto, tá bom, leva para casa aí, e aí depois pensa mais em pontuar os jogos quando voltar para o Castelão. Acho que é mais ou menos isso. Bom, rapaziada, pegando todo esse compiladão aí de Vitória, Bahia e Fortaleza, é isso. Abraço para todo mundo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações também para não perder nenhum conteúdo. Valeu, gente. Tamo junto.